Valeu. Então, eu sou o Jean Moura, sou curador do Palco Giratório aqui de Mato Grosso, sou coordenador de cultura aqui do SESC e o Palco Giratório é um projeto que eu tenho estado à frente já há 4 anos e penso um pouco ele como uma estratégia política mesmo de posicionamento e de como é que a gente pode dar visibilidade e fazer também com que produções fora dos grandes circuitos encontre outros circuitos, né? Exatamente nessa perspectiva de pensar outros eixos, outras centralidades e desconstruir um pouco essas lógicas um pouco já gastas, né? De eixo, fora do eixo e a gente pensar exatamente como é que tudo isso gira e como é que esses espetáculos podem gerar movimento e gerar outros fluxos, né? O projeto também, que eu acho que nem dá mais chamar de projeto, eu penso ele mais como um programa do SESC, como uma estratégia política de circulação, mas também como uma forma da gente estabelecer encontros, né? O projeto ele pensa muito, tem pensado, né, ultimamente em como é que a gente pode pegar esses coletivos, esses pensamentos artísticos e essas estratégias também de sobrevivência de coletivos do longo do país e como é que essas estratégias podem trocar com outros coletivos. E aí o nosso festival aqui em Mato Grosso, ele tem um pouco essa característica assim, de a gente pegar esses artistas em circuito e como é que a gente pode colocar eles em contato com a produção local, sabendo que a produção local em Mato Grosso ainda é uma produção que precisa de uma atenção especial, porque a gente está num estado em que não tem uma política pública fortalecida, a gente não tem outras formas, outras estratégias de mobilização, a gente não tem uma faculdade de artes cênicas, isso de alguma forma exige da gente que crie condições para que esses coletivos de alguma forma fortaleçam e possam também entrar nesses outros circuitos, né? Então o festival hoje aqui em Mato Grosso ele é composto dos espetáculos que estão em circuito do festival e justaposto a eles a programação local, que a gente pensa exatamente nisso, né? De criar intercâmbios, oficinas, pensamentos giratórios e fazer com que essas produções se encontrem e possa pensar outros fluxos e outras possibilidades. E eu acho muito que o palco giratório ele tem se transformado nesse lugar mesmo, assim, não como uma estratégia de dar visibilidade a grandes produções ou a produções que de alguma forma, sei lá, tem um caráter um pouco mais já garantido de circuito, né? Sei lá, espetáculos que já têm uma força de circulação. A gente pensa exatamente nesse outro trabalho, nesses trabalhos que às vezes não conseguem ter uma força de sair das suas próprias localidades, né? Então a gente tem vários espetáculos que nunca se apresentaram fora dos seus locais de produção e eu acho que isso é muito importante, assim. Não como vamos descobrir o Brasil, mas como é que esses coletivos descobrem o Brasil e consigam criar outras possibilidades para o seu próprio trabalho. Então vejo muito o palco como um projeto de formação de um público que às vezes está muito viciado numa relação comercial dos espetáculos, numa relação colonizada, né, de o eixo que traz é o espetáculo de São Paulo, é o espetáculo, né, dos grandes circuitos que vem de alguma forma a catequizar, mas olhar para essa outra produção que tem outro sotaque, né? O sotaque de Sergipe, o sotaque do Norte, o sotaque do próprio Centro-Oeste mesmo, né? Como é que essas outras vozes vão compondo essa polifonia desse projeto que é tão pertinente, porque ele realmente traz esse panorama da produção, e um panorama que mostra inclusive suas fissuras, assim, não um panorama incrível, um panorama que tem problemas, um panorama que pode encontrar outras estratégias, que pode de alguma forma visibilizar que fazer teatro e fazer artes cênicas nesse país, né, teatro, dança, circo e performance, intervenção, não é uma tarefa muito fácil e ele é quase um trabalho de resistência. E é isso, né, o palco não é sobre grandes espetáculos, é sobre possibilidades, sobre vivências, sobre estratégias, sobre experiências e sobre sotaques e sobre diferença, né? Eu acho que esse é a grande questão desse projeto.